Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Repito que o nosso e-mail está à disposição e o telespectador tem a oportunidade de se manifestar. Aliás, já tenho recebido alguns e-mails, algumas mensagens, inclusive de incentivo e algumas sugestões também para melhorar o programa, o que são sempre bem-vindas. Ailton, nós tínhamos parado nas bodas de Caná. Isso. Não é? No versículo 6, até o versículo 6 nós tínhamos explicado. De certa maneira, eu falei substancialmente tudo, embora não tenha lido tudo ainda, mas eu me recordo que na semana passada nós nos detivemos na questão controvertida mariana. E eu teria dito que este texto aqui se transformou num pomo de discórdia e cavalo de batalha entre católicos e protestantes. Os primeiros tentando exaltar a Virgem Maria, onipotência suplicante, e os segundos tentando denegri-la o mais possível, protestantes. Eu não dou razão aqui nem para um lado, nem para o outro. Claro, eu sou católico e darei uma interpretação católica. Acontece que os católicos não vão aqui além do devocional. E a Mariologia, para sermos científicos, nasceu a partir do IV século. Portanto, nós não podemos, senão anacronicamente, jogar na mente do evangelista, do escritor, do redator, tudo o que nós sabemos hoje a respeito de Maria. Não é possível fazer isto porque, de fato, ele não insiste nas glórias de Maria. E se tivesse isso em mente, não teve, mas se tivesse, não soube colocar no texto. Portanto, não é o caso de ler o texto nesse diapasão. Pelo contrário, o texto diz que com relação à hora de Jesus, nem Nossa Senhora tem poder. A hora de Jesus é uma realidade dele com o Pai exclusivamente. Certo? Agora, se deixarmos de lado esta questão, não é o caso de denegrir a Virgem Maria, mas também não é o caso de buscar este texto para exaltá-la. Ela entra aqui em filigrana, indiretamente. Existe, e eu devo ter falado na última vez ou na penúltima, que aqui nós estamos dentro ou diante do livro das substituições e, teologicamente, este texto pode ser entendido como uma grande substituição, a primeira substituição da velha água, que aqui simboliza o judaísmo com todas as suas purificações, seus ritos e suas instituições, com o vinho novo que Jesus pode trazer. Alguém poderia perguntar, por detrás deste vinho novo estaria uma alusão indireta à Eucaristia? Bem, este evangelista aqui fala que sua carne é comida e que seu sangue é bebida no capítulo 6, não na última ceia. Porém, não fala que Jesus tomou um cálice com vinho, como os sinóticos o dizem. Portanto, eu acredito que seria melhor não ver neste vinho novo um sinal, ainda que secundário ou derivado, a respeito da Eucaristia. E com isto, eu dei toda a explicação, não é preciso ler o resto da perícope, porque ela está bem explicada. É o primeiro dos sinais. Do ponto de vista histórico, eu já falei, é provável que este episódio aqui fosse
em origem um texto de vida oculta que veio parar num texto canônico, num evangelho canônico, como aconteceu com aquele episódio de Jesus aos 12 anos, também de vida oculta, que veio parar em Lucas. A teologia independe da historicidade do fato. Se isto aqui realmente aconteceu ou não aconteceu, nós não temos absolutamente, a partir de 15 linhas, motivo, ou melhor, não temos instrumental para reerguer o passado. Não temos. Além do que, este episódio aqui não tem atestação múltipla nos evangelhos. Mas, independente da sua historicidade ou não, a teologia é esta e é uma teologia bonita. Nós não vivemos mais na velha água, mas nós temos um vinho novo. Ou seja, para este evangelista, o cristianismo é infinitamente superior ao judaísmo. E agora vamos então para do 13 em diante, versículo 13. O episódio seguinte, não é? Isso, sim. Que é a purificação do templo. Não é verdade? Sim, isso mesmo, purificação do templo. Podemos dar início? Vai, pode. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Bem, aí vamos tentar explicar isto. Em primeiro lugar, os 3 evangelistas sinóticos colocam esse episódio no final da vida pública de Jesus, na Semana Santa. Este aqui é o único que retirou o episódio daquele lugar e o transportou para aqui. A pergunta que se faz, e a primeira é a seguinte: este episódio se deu 2 vezes? A primeira vez com João, a segunda vez com os sinóticos? Claro que não. Isto seria concordismo evangélico, que é fora de propósito. E de resto, as autoridades do templo não fariam de tudo melhor, impediriam, não permitiriam que isto se repetisse. De resto, eu acredito que para Jesus agir de maneira violenta, era preciso que ele tivesse já um certo status reconhecido. E no início do ministério não tinha. Portanto, eu acredito que a colocação sinótica no final da vida pública, na Semana Santa, esteja cronologicamente mais exata do que este. Agora, se isto é verdade, então há que se explicar por que este episódio foi retirado de lá, do seu lugar natural, que é a última parte da atividade de Jesus em Jerusalém, e colocado aqui por este evangelista. Numa questão sequencial aqui, logo depois das bodas de Caná. É que, a meu ver, mas também é a opinião de muitos exegetas, a purificação do templo, o gesto violento de Jesus, foi a gota d'água que lhe determinou a prisão, o processo e a execução. Este evangelista aqui modificou o final. Para este evangelista, teologicamente, a gota d'água a motivar a paixão foi a ressurreição de Lázaro. E então, dá-se aqui um contraste forte e teológico. Jesus dá vida a alguém, a Lázaro que estava morto, e, como resultado deste bem, é condenado a morrer. Por causa disto, ou fazendo da ressurreição de Lázaro a gota d'água para a paixão, este evangelista teve que retirar a purificação do templo do local onde se encontrava, e é o seu local natural. Onde colocá-la? Aqui, no início. Por quê? Porque é provável
que durante a vida pública, ou mesmo no seu início, Jesus tenha proferido uma palavra forte, violenta, dura contra o templo de Jerusalém. Prova disto é que nos sinóticos, a primeira acusação contra Jesus foi: nós o ouvimos dizer, destruirei, posso destruir, vou destruir, se destruir, diz. Mas, para o evangelista Marcos, a afirmação das testemunhas era falsa, não concordava entre si. E isto se pode entender bem se a palavra dita por Jesus contra o Templo de Jerusalém tivesse já sido proferida há algum tempo e então não se lembrava bem exatamente o teor daquilo que Jesus teria dito. Portanto, se no início Jesus proferiu uma palavra de condenação e violenta contra o futuro do templo, é possível que este quarto evangelista aqui tenha trazido para cá o inteiro episódio, o episódio da purificação. Nós temos que fazer um intervalo e já voltamos. Muito bem. Eu acabei de explicar, na primeira parte, que se entende, então, como este evangelista tenha transposto a perícope. Esta é uma prova de que o evangelho não segue uma cronologia. Estão vendo? Sim. Um fato que os sinóticos colocam no fim, o evangelista João coloca no início. O fato não se deu duas vezes. Prova de que cada um manejou a oralidade, as perícopes orais no seu estágio oral, de acordo com os seus interesses ou de acordo com a sua teologia. Certo? Agora, a respeito de bois no templo de Jerusalém, nós temos uma dificuldade. O templo abrigava realmente esses animais? Animais de grande porte e mesmo ovelhas, animais de médio porte? Muitos dizem que não, porque se esses animais, por algum motivo, se soltassem, se desligassem e andassem pelo templo, poderiam invadir o santuário e desta feita profaná-lo. Agora, existe um exegeta alemão, Epstein, que afirma que nos anos 30, Caifás e o Sinédrio se puseram em desacordo entre si. E os sinedritas deixaram a área do templo e foram para o mercado. E foram muito bem recebidos pelos comerciantes de lá. Caifás, para se vingar desses comerciantes, teria permitido a concorrentes seus que trouxessem animais para serem vendidos no templo e assim animais para os sacrifícios. Nós não estamos certos de que isto aconteceu, mas não é absolutamente impossível. Não tenho como provar, digo apenas que não é impossível. Sobretudo, estando a esta afirmação de Epstein e, no caso de ele estar certo. Os cambistas se entendem da seguinte maneira: as moedas correntes na Judéia eram moedas cunhadas em Tiro, no Líbano atualmente, e eram moedas que traziam a efígie do imperador. E por isso mesmo eram moedas proibidas de circular no templo. Elas deviam ser trocadas por outras moedas, dracmas, por moedas com circulação permitida sem a efígie do imperador. É muito possível que nessa transação houvesse um certo ágio por parte dos cambistas, digamos assim, no câmbio.
evangelistas não tocam no aspecto moral desta questão. Nós sabemos que a família de Anás e Caifás não era uma família que brilhasse por virtudes morais e virtudes relacionadas com o direito e a justiça. Era uma família corrupta. Agora, o evangelista não insiste neste aspecto. Portanto, é possível que ali houvesse um certo ágio. De resto, é preciso que o telespectador entenda. O templo, com o seu culto, com os seus funcionários, com a sua infraestrutura, era um negócio rendoso. E, se não me falha a memória, oferecia emprego direto ou indireto para 20% da população de Jerusalém. Algo em torno de 18 mil pessoas, se não me engano. Viviam do templo. Do templo. Exatamente. Portanto, qualquer ameaça ao templo não era uma ameaça pura e simplesmente religiosa. Era uma ameaça social e política. E por isso mesmo se percebe que a alta hierarquia sacerdotal se perturbou e se agitou enormemente, entrou em pânico com esta posição de Jesus, com esta sua ação violenta. O templo representava muito para estas pessoas. Por outro lado, Jesus era um galileu. Era um galileu que vinha do campo. Nazaré é uma cidade rural, campestre. E os galileus, ou os campesinos, os camponeses, dizemos nós hoje, eram pessoas muito afeiçoadas ao templo e pessoas que viam o templo de uma maneira muito idealizada. Ora, ao ver Jesus, este comércio, este ágio, esta agitação no templo, se percebe que se tenha indignado. Não é preciso tornar a ação bastante, digamos, violenta. Talvez os evangelistas a tenham tornado muito violenta, o que não pode ter acontecido. Jesus agiu sozinho. Jesus não tinha exércitos, Jesus não tinha capatazes, Jesus agiu sozinho. Basta imaginar que Jesus tenha feito um gesto violento contra uma mesa, derrubado uma mesa, ou mandado para trás algum vendedor de pomba, para que a ação fosse considerada uma ação extraordinária, fora do comum e absolutamente censurável por parte das autoridades do templo. Continue a leitura agora. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. É possível que aqui haja uma certa hipérbole, entende? Sozinho, um homem sozinho expulsar a todos e sem nenhuma reação. Talvez a ação deva ser entendida num sentido mais modesto, ao menos do ponto de vista histórico. Mas é interessante, é a única vez em que nós vemos um Jesus violento nos evangelhos. Com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordam-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. O salmo, aqui é uma citação de um salmo. Sim. O salmo traz o verbo no presente. O zelo por tua casa me devora. Aqui o evangelista modificou o presente pelo futuro porque está pensando na paixão. Este zelo aqui valerá a paixão e a morte de Jesus. Ele já tinha visto a história quando a coisa já tinha acontecido. Exatamente. Quando escreveu. Os judeus interpelaram... Os judeus, bem, para este evangelista aqui, quando escreveu o texto no final do século I, o judaísmo já era monolítico. Portanto, os judeus. Na verdade, no tempo de Jesus não era assim. Para Marcos foram as autoridades do tempo, os saduceus.
a alta classe e os dirigentes sacerdotais. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. O que significa isso? Destruir vós, não eu. O verbo aqui está no imperativo da segunda pessoa do plural. Se vós destruirdes este templo, continuando a agir desta maneira, com estas más ações, com este escândalo, eu reconstruirei um outro. Portanto, no teor deste evangelista aqui, quem irá ou quem poderá destruir o templo não é o próprio Jesus, são eles, com as más ações deles, com os escândalos que provocam. 46 anos foram precisos para se construir esse templo. E tu o levantarás em 3 dias? É interessante. Se nós levarmos em conta que o templo teve a sua grande reforma iniciada por Herodes no ano 19 antes da nossa era, no ano 28, 29, estamos exatamente no ano aqui 46 anos. É isso mesmo. 46 anos foram necessários e tu reconstruirás em 3 dias? Continue. Ele, porém, falava do templo do seu corpo. O evangelista nos traz é muito gentil para conosco e nos traz a sua explicação. Ele não estava se referindo ao templo material que seria destruído pelos próprios responsáveis pela religião judaica e pela sua má ação e pelos seus escândalos. Ele se referia ao templo do seu corpo. É claro que o evangelista só pôde dizer isto à luz do mistério pascal, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Assim, quando ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso. E creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. E aqui nós temos 3 teologias do novo templo de Deus, que substitui o templo antigo de Jerusalém no Novo Testamento. Primeiro, o templo de Deus são os cristãos, Paulo, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Segundo, o templo de Deus é a nova de Jerusalém que desce do céu, é o autor do Apocalipse. Terceira interpretação cristã, o templo de Deus é o corpo, o verdadeiro templo de Deus é o corpo de Jesus ressuscitado. Para o autor da carta aos Colossenses, é lá que habita corporalmente a plenitude da divindade. E assim nós temos explicada esta perícope da purificação do templo, como se encontra no Evangelho de João. O nosso tempo está encerrado. Nós, mais uma vez, dizemos, eu tenho recebido os e-mails diversos até com relação a telespectadores deste programa. Quem não pode assisti-lo neste horário, que não é um horário convidativo para muitos, trabalhamos neste momento, poderão acessar o Google, o site da Rede Vida. Algumas pessoas reclamaram um pouco que não encontram o programa imediatamente ali, na semana seguinte, mas aí é uma questão da Rede Vida, da data de colocação. Mas o programa vai mesmo ao ar, então, pelo site. Até a semana que vem, muito obrigado. Bom domingo, até a próxima semana, continuaremos com o João.